Hey pessoal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, onde vamos mergulhar em um dos períodos mais importantes e marcantes da história do Brasil, a Era Vargas. De 1930 a 1945, Getúlio Vargas governou o país, liderando um movimento que prometia modernização, mas que também concentrou poder como nunca antes. Imaginem só, esse foi um período de transformações profundas, cheio de reviravoltas, avanços e controvérsias. Então, preparem-se para uma viagem no tempo, onde vamos explorar como Vargas mudou o Brasil, desde a industrialização até as leis trabalhistas, passando por uma ditadura e até a participação na Segunda Guerra Mundial. Vem comigo que o papo vai ser bom. Tudo começou em 1930, em meio a um turbilhão político e muita instabilidade econômica. O Brasil ainda sofria os efeitos da crise de 1929, que derrubou os preços do café e abalou a economia. A República Velha, dominada pelas oligarquias cafeeiras, estava em crise, e o povo estava cansado de tanta desigualdade. Foi nesse cenário que Getúlio Vargas surgiu como uma alternativa. Líder da Revolução de 1930, ele chegou ao poder prometendo modernizar o país e atender às demandas populares. Mas, calma lá, não foi tudo tão simples assim. Vargas era um político astuto, e sua ascensão marcou o início de uma era de mudanças radicais. E aqui vai uma curiosidade. Você sabia que Vargas não era o candidato oficial nas eleições de 1930? Ele representava a Aliança Liberal, uma coalizão de políticos insatisfeitos com o domínio de São Paulo e Minas Gerais. Quando perdeu a eleição, ele e seus aliados decidiram tomar o poder à força. Sim, foi um golpe. E assim começou a Era Vargas. Uma das principais marcas do governo Vargas foi a industrialização. Ele entendeu que o Brasil precisava sair da dependência do café e investir em indústrias. Fábricas surgiram por todo lado, e novas indústrias floresceram, especialmente no setor de base, como siderurgia e energia. Um dos grandes marcos desse período foi a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, em Volta Redonda. Com financiamento dos Estados Unidos, a CSN foi essencial para o desenvolvimento da indústria brasileira. E olha só que interessante, essa parceria com os Emirates foi resultado da política de boa vizinhança durante a Segunda Guerra Mundial. Vargas era um mestre em jogos políticos. Além disso, houve um forte investimento em infraestrutura. Estradas, ferrovias e usinas hidrelétricas foram construídas, conectando as diversas regiões do Brasil e impulsionando o desenvolvimento regional. Foi um passo importante para integrar o país, que até então era muito fragmentado. Mas não foi só na economia que Vargas causou impacto. Ele também foi responsável por profundas mudanças sociais. Um dos seus maiores legados foi a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, a famosa CLT, em 1943. A CLT trouxe direitos como carteira de trabalho, jornada de 8 horas, férias remuneradas e descanso semanal. Para muitos, foi um avanço histórico que melhorou a vida dos trabalhadores. Mas é claro, nem todo mundo viu isso com bons olhos. Alguns críticos diziam que essas leis eram uma forma de controlar a classe trabalhadora, mantendo-a sob o domínio do governo. E aqui vai uma fofoca. Vargas era conhecido como o pai dos pobres, mas também era chamado de mãe dos ricos. Ele sabia equilibrar os interesses das elites e do povo, usando as leis trabalhistas para ganhar apoio popular, enquanto mantinha a economia funcionando para os empresários. Agora, vamos falar de um capítulo polêmico da Era Vargas: o Estado Novo. Em 1937, Vargas fechou o Congresso, cancelou as eleições e instaurou uma ditadura. Ele justificou essa medida como necessária para combater ameaças comunistas, mas, na prática, isso significava censura à imprensa, perseguição de opositores e a concentração de poder em suas mãos. O Estado Novo foi marcado por um forte controle sobre a sociedade. O Departamento de Imprensa e Propaganda, DEP,
foi criado para controlar a mídia e promover a imagem de Vargas como o grande líder do Brasil. E olha só que curioso. O DIP usava até programas de rádio e filmes para exaltar o governo. Era uma máquina de propaganda poderosa. Mas nem tudo foi repressão. O Estado Novo também trouxe avanços, como a criação do SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, e do SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, que capacitavam trabalhadores para atender às demandas da industrialização. Vargas entendia que um país moderno precisava de mão de obra qualificada. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil se viu em uma situação complicada. Inicialmente neutro, Vargas acabou alinhando o país com os aliados, principalmente os Estados Unidos. Em troca de apoio econômico e militar, o Brasil enviou a Força Expedicionária Brasileira, de FEB, para lutar na Itália. A participação na guerra teve um impacto enorme no Brasil. Por um lado, elevou o status do país no cenário internacional. Por outro, criou uma contradição interna. Como lutar pela democracia no exterior enquanto vivíamos uma ditadura em casa? Essa contradição aumentou a pressão pela redemocratização. E aqui vai uma curiosidade. O retorno dos soldados brasileiros trouxe ideias de liberdade e democracia, que influenciaram o movimento que levou ao fim do Estado Novo em 1945. Vargas foi deposto, mas, como veremos, essa não foi a última vez que ele apareceu na política brasileira. Além das mudanças políticas e econômicas, a Era Vargas também foi um marco cultural. Foi nesse período que o governo incentivou a criação de uma identidade nacional, fortalecendo expressões como o samba, o carnaval e outros movimentos artísticos. O futebol, por exemplo, começou a se consolidar como uma paixão nacional. Vargas entendia que o esporte era uma ferramenta poderosa para unir o povo. E olha só que interessante. Foi durante o Estado Novo que o Maracanã foi construído, em preparação para a Copa do Mundo de 1950. A Era Vargas também viu o surgimento de grandes nomes da música e da cultura brasileira, como Carmen Miranda, que se tornou um símbolo do Brasil no exterior. Tudo isso fazia parte da estratégia de Vargas para projetar uma imagem positiva do país. E assim, pessoal, chegamos ao fim da nossa viagem pela Era Vargas. Foi um período de transformações profundas, cheio de avanços, mas também de controvérsias. Vargas deixou um legado complexo, que ainda hoje gera debates. No próximo vídeo, vamos explorar o retorno de Vargas ao poder em 1951. Agora como presidente eleito pelo voto popular. Como ele governou o Brasil em um contexto completamente diferente. Quais foram os desafios e as conquistas desse segundo governo? Não percam! Se você gostou desse conteúdo, não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E deixa nos comentários o que você acha que foi o maior legado da Era Vargas. Até a próxima, galera!